Vitória, tudo bem com você? Boa noite. Boa noite, Tiago. Tudo ótimo. Boa Coisa noite para essa galera boa, que está aí assistindo também hoje, né? coisa boa. Vitória, tá todo mundo querendo saber quais são os mistérios dos sabotadores versus as crenças. Mas antes disso, tudo, né? Eu queria que você explicasse quem é a Vitória e como a Vitória surgiu nesse mundo de PNL. Explica a gente aí. E saiu uma longa história. Bom, eu trabalho com desenvolvimento humano há 12 anos. Sou apaixonada por esse mundo do autoconhecimento, do autodesenvolvimento. Vitória é uma pessoa em constante busca, né, evolutiva. É mãe de uma princesa, Maria Eduarda, apaixonada por Jean Moreira, meu companheiro de vida, de jornada, de missão. E eu cheguei no autoconhecimento, posso dizer assim, que num dos piores momentos da minha vida, um momento muito difícil, de adversidade, de depressão, de muita dor. E foi algo tão transformador que aconteceu que eu decidi, hoje eu trabalho com desenvolvimento humano, com programação neurolinguística, pela transformação que eu vivi, que eu vivo na minha vida hoje. Né? Então, há 12 anos eu estou nessa jornada e tem uma Mutase Evolução Humana, né? A empresa que eu sou apaixonada, a minha empresa de treinamentos, de desenvolvimento humano, que eu tenho assim como realmente um propósito de vida. Muito bom, muito bom. E a gente vai querer saber um pouco mais sobre a sua empresa, beleza? Ô, Vitória, me diga uma coisa. Muita gente entrou em contato comigo e fez assim, cara, que danado é sabotador e o que é crença? Eu vejo todo mundo falar, porque o seu sabotador, a sua crença, mas o que é isso no final da história? Sim. A forma como você vive hoje é fruto das experiências que você passou, principalmente na sua infância. Principalmente na sua primeira infância, que vai desde a sua concepção até os seus 7 anos de idade. Então, a sua base, a base das suas crenças, a sua base comportamental, a sua estrutura emocional, a forma como você vive, como você pensa, como você age, como você reage, foi programado nessa fase da primeira infância. E crença é tudo que você acredita. A maioria das suas crenças, elas são inconscientes, ou seja, você não tem consciência que elas existem. Mas está tudo aí, ó. Tudo instalado, tudo programado aí dentro da sua cabecinha e faz você agir como você age hoje, reagir, se comportar. Então, as crenças, elas são como profecias autorrealizáveis. Você acredita e elas acontecem na sua vida. Até determinadas coisas que você conscientemente pode até falar assim, mas eu quero isso, eu quero ser feliz, eu quero ser próspero. Se você tem crenças contrárias a isso que você fala conscientemente, né? Se você tem essas crenças a nível inconsciente, elas vão prevalecer na tua vida, nos teus resultados. Então, crença é tudo que você acredita. Tenha você consciência ou não, né? E os sabotadores está tudo aí, tudo junto, né? Por quê? Porque nós, muitas vezes, temos conscientemente um desejo, um objetivo, mas no nosso inconsciente existem programações que estão desalinhadas. Ou seja, conscientemente todo mundo sabe que a atividade física faz bem. Mas no meu inconsciente, muitas vezes, tem algo que eu nem sei. Eu posso ter uma crença, um sabotador, uma programação que está desalinhada com esse meu pensamento cognitivo, racional, com essa minha fala, digamos assim. Então, o que vai prevalecer? São as programações que estão no meu inconsciente. Então, que muitas vezes vêm os sabotadores, comportamentos, atitudes que estão desalinhadas com o que eu falo. Né? E faz eu digo que eu quero, mas eu me comporto de uma forma contrária ao que eu falo.
Então, eu estou me auto-sabotando, podemos dizer assim. E tem como dar algum reset, Vi, nesse negócio de crenças sabotadores ou não? Só se você quiser. Porque existem pessoas que dizem que querem, mas no fundo não estão dispostas a mudar. E eu estou aqui para dizer que tem como sim, se você quiser. Eu sou a prova viva. Então, assim, quem me conhece da minha infância, da minha juventude, muitos anos atrás, sabe o quanto minha vida mudou, o quanto eu mudei como pessoa, como profissional, como mãe. Por quê? Porque eu decidi mergulhar profundamente, porque às vezes é desconfortável você olhar para os seus padrões e você reconhecer, puxa, a responsabilidade é minha. É muito mais fácil eu culpar o outro se um relacionamento não está bem, se eu não estou bem na minha vida profissional, dizer que é o mercado, dizer que eu não tenho oportunidade, colocar a responsabilidade na minha família, mas quando eu quero, quando você toma uma decisão, eu quero te dizer que é possível, sim. Basta você querer. E eu tô aqui para isso, hein? Para quem quiser fazer essa mudança de mentalidade, eu posso te dizer que eu sei o caminho. Isso é muito legal. Ouvi, engraçado que a gente vê essa pegada, né, do conhecimento, dos sabotadores, das crenças, mas muitas vezes as pessoas que fazem algo, né? Vou dar um exemplo. Eu estou fazendo algo para um próximo e aí eu vejo que ele gostou, recebeu um elogio, mas muitas vezes a pessoa fica esperando algo a mais da outra pessoa. E isso gera o quê? Um desconforto, né? Poxa, será que não vou fazer mais isso, que ele não me valorizou? Isso é muito normal acontecer para as pessoas que um sabotador que está dentro do ecossistema dele? Com certeza. E isso vai acontecer comigo, com você e com toda a humanidade. Você vai fazer algo para alguém e você não vai ser muitas vezes reconhecido, valorizado. Então, algo que eu treino a minha mente, porque assim, nós somos humanos, né? Então, é natural você querer esse elogio, você querer esse agradecimento, esse reconhecimento, mas nós precisamos treinar. Isso é algo que é treinado na nossa mente. Fazer porque você tem uma razão para fazer, você tem um propósito para fazer aquilo, porque dentro de você, você sabe porque você está fazendo, não porque você espera um reconhecimento do outro. Então, quando você ajuda uma pessoa, você sabe a razão pela qual você está ajudando. Se você faz esperando que ela te retribua, você corre um risco de se frustrar. Mas quando eu sei que eu estou aqui nesse mundo por uma razão, por um propósito, que algo que eu faço pelo outro, na verdade, vai fazer bem para mim, porque eu vou sentir que eu estou contribuindo, né, que eu estou vivendo o meu propósito, e se o outro retribuir ou não, tá tudo certo, né? Quando você planta algo, uma hora você vai colher. Não que você vai fazer esperando um dia, né, você receber em volta, mas naturalmente, se não vier através daquela pessoa, então se eu ajudo alguém, se eu contribuo com alguém, é uma semente que você está colocando. E uma hora essa semente ela vai brotar. Ela vai multiplicar. Se você pegar uma semente de milho, ela não tem como dar morango, uva, né? Ela vai dar milho. Então, amanhã ou depois, você vai estar colhendo o que você plantou. Então, o mais importante é a gente treinar a nossa mente, não para receber alguma recompensa, mas saber que você está fazendo, né, por um propósito ou por uma razão que você sabe, que está dentro do seu coração. E pronto, se o outro reconhecer ou não, aí já não está mais em minhas mãos. Eu não tenho poder sobre o outro, né? Mas eu tenho poder sobre mim, sobre como eu vou reagir ou como eu vou lidar com o comportamento da outra pessoa. Porque Faz assim, sentido para você isso? muito, muito. Eu estava dando uma estudada, né, para conversar com você, eu vou me preparar para falar com a Vivi, né? Vi, eu estava vendo que existe um sabotador do se doar, né? A pessoa começa a se doar para o próximo esperando algo de uma recompensa. E eu acho que vem muito isso no dia a dia, né? Do ambiente corporativo, do ambiente pessoal. E você enxerga isso muito nas pessoas quando você está fazendo seu curso ou não? Sim.
O que acontece? Eu iniciei, né, a nossa transmissão falando que a forma que eu vivo hoje tem uma íntima relação com a infância. Então, vou dar exemplos, tá? Digamos que na sua infância você não teve muita atenção, você não teve carinho, você não teve reconhecimento, você não teve a presença de pessoas, você passou talvez, por alguma rejeição, por alguma situação que deixou marcas na sua vida. E aí, o que acontece? Você já experimentou aquela sensação e você não quer mais sentir aquilo. Então, existem pessoas que têm um doar, não é uma regra, tá, gente? Mas existem pessoas que têm esse hábito de fazer muito pelo outro, para quê? Para se sentir reconhecido, para se sentir valorizado, para se sentir amado, pertencente. E isso tem um risco. Por quê? É importante eu fazer pelas outras pessoas? Sim, claro. A gente precisa. É necessário, na verdade, é essencial para os relacionamentos. Eu não posso querer só receber, tenho que dar, tenho que receber, é uma troca, né? Existe um equilíbrio nisso. Mas quando eu faço demais, existe um risco de quê? De muitas vezes eu fazer algo que não é bom para mim. Muitas vezes eu estou pagando um preço altíssimo para agradar o outro. Estou fazendo coisas que me desagradam para agradar alguém. Por quê? Porque aquela pessoa, ela precisa o tempo todo falar assim, o tempo todo agradar, para ela se sentir amada, que ela é boazinha. Ela acha que o valor dela está nas ações. Né? Mais uma vez eu repito, não é uma regra. Mas se você tem esse doar muito forte, observa se lá no íntimo, lá no fundo, você tem essa necessidade de se sentir valorizado, de se sentir reconhecido, de querer ser o bonzinho o tempo todo. E muitas vezes a gente vai precisar colocar limites nos nossos relacionamentos. Muitas vezes a gente vai precisar falar não. Por quê? Porque ultrapassou o meu limite. Então, vai ter horas que eu vou precisar falar não. Existem pessoas que têm dificuldade de falar não. Por quê? Porque ela quer ser a boazinha, porque ela quer agradar, porque ela quer se sentir, receber tudo aquilo que um dia ela não recebeu lá atrás. Então, para compensar, ela faz isso de uma forma até um pouco exagerada. Não sei se você conhece alguém assim, né? Mas eu conheço. Existem pessoas que chegam para mim, chegam nos nossos treinamentos, e são pessoas que, inclusive, tem gente que se coloca como último para ir. Tem gente que chega em contato conosco, procura saber do treinamento e manda a mãe, manda a irmã, manda a esposa, manda o filho, manda todo mundo primeiro e se coloca como último. Então, ela vive assim, querendo agradar tanto o outro e muitas vezes esquece de si. Então, quando você passa por um processo de autoconhecimento, de reprogramação mental, essa ficha, é uma ficha que cai assim e gera muitas reflexões, muitos insights e muitos aprendizados. Eu vou te dizer onde minha vida mudou, né? Eu cheguei no naipe da vida que dizia assim, pô, do ponto A para o B eu consigo chegar, do B para o C consigo. Mas tá faltando algo dentro de mim. Sabe aquele negócio que você... Nossa, falta algo. E aí eu tava um dia desse assistindo televisão e vi um maluco que o cara tava falando sobre crenças, né, sabotadores, e esse cara era do BOP. E aí ele começou a falar, eu falei, nossa, isso, será que é isso que eu quero? Será que é isso que eu espero de uma ação que eu queira? E aí eu comecei a dar valor à programação. Hoje eu vejo como é importante para a vida da gente. Eu fiz o curso com ele, né? E minha vida mudou, viu? Porque eu sou extremamente comunicador, né? Muito Sim. comunicador. E executor. Esses dois, assim. Vê Sim. que beleza, né? E muitas vezes eu queria executar, mas o comunicador. Então, às vezes, os sabotadores entravam em conflito entre os dois. É como você mesmo disse. O não, às vezes,
era muito doloroso, porque o cara que é comunicador, ele quer se expressar, quer ter um bom relacionamento com todo mundo e não quer se dispor, né? E quando o executor realmente bate na telha, ele diz assim, cara, não existe o não, né? E quando você fala sobre os princípios, os valores, eu fico muito feliz em ouvir isso, porque as pessoas têm uma carência de entender como é feito, né, o seu ciclo, se você é um executor, se você é um analista, se você é um comunicador, mas assim, é importante você se autoconhecer, né? E isso cada vez mais o tempo está nos ensinando a querer se conhecer um pouco mais, não é isso? Exatamente, exatamente. Eu vou dar um exemplo meu, né? Há muito tempo atrás, na minha juventude, na minha adolescência, eu tinha uma dificuldade, que era falar em público. Eu não falava em público. Então, quem me conhece hoje, que faz um treinamento comigo, acha assim, mas você sempre foi assim, né? Você fala tão bem. Eu nem falo tão bem assim, né? Ainda estou aqui aprendendo. Mas eu não apresentava nem trabalho na escola. Então, imagine, você quer algo e esses sabotadores são essas vozes. Né? Esses sabotadores estão o tempo todo aí dentro falando para você que você não consegue, que você não é capaz, que você vai passar vergonha, que você vai pagar mico, que alguém faz melhor do que você. Então, esses sabotadores, você pode escolher se você vai alimentar eles ou não. Quanto mais você alimenta, quanto mais você escuta, quanto mais você dá espaço para eles, mais eles vão crescer na sua vida. Então, por isso que eu digo que é algo que você, quando você decide, você pode mudar isso. Porque foi uma decisão que eu tomei. E hoje eu consigo administrar, porque sabotador sempre você vai ter. A vida toda. Se você está vivo, você vai ter sabotador. Agora, a questão é, você sabe gerir, você sabe administrar? Quando essas vozes internas começam, o que você faz? Você dá espaço para elas ou você se posiciona? Porque muitas vezes esses sabotadores chegam com uma intenção positiva. Então, vamos lá, meu exemplo. Se algumas vezes eu já me senti constrangida, eu já passei vergonha quando eu ia expor uma opinião, a minha mente, ela aprendeu. Ela aprendeu que se ela se comunicasse, o que ia acontecer? Eu estava correndo um risco. E aí a minha mente decidiu se fechar. Quando a minha mente decidiu se fechar, eu não tinha controle, parecia ser algo maior do que eu. Quando eu estava em uma situação para me apresentar, para falar em público, para me comunicar para pessoas. E isso parecia ser algo impossível de mudar, até que eu conheci a programação neurolinguística. Então, hoje, antes de realizar uma palestra, um treinamento, existem aquelas vozes que vêm e falam assim, e aí, será que vai dar certo? E aí, você está preparada? Mas o que é que eu faço? Eu uso isso ao meu favor. Eu não deixo isso me dominar. Por quê? Porque foi algo que eu já trabalhei, foi algo que eu já superei, foi algo que eu já reprogramei aqui dentro, né? E hoje eu consigo lidar com isso. Mas se você não aprender a administrar esses sabotadores, eles vão controlar a sua vida. É muito legal esse tempo, né? Esse negócio que você fala, né? Pode concluir. Não, e talvez isso já tenha até acontecido com você. Uma situação que quando você para e você analisa, você fala assim, puxa, não era bem do jeito que eu estava pensando, né? Aquelas vozes internas começam a falar, e você cria um monstro na sua mente. Um monstro que só existe dentro de você, que não está alinhado com a realidade, com a situação. Já passou por alguma situação assim? Você criou algo aqui dentro e não era real? Várias vezes, várias vezes. E hoje eu controlo bem meus sabotadores. Às vezes eu faço assim, esse pensamento não é meu. Eu penso algo diferente e vou lá e sigo. Claro que às vezes eu quebro a cara, mas tem coisas que eu tô me superando. Então, todo dia, quando passo principalmente com coisas novas, eu penso assim, cara, não vou fazer, dá medo. Ou então, às vezes você está num ambiente corporativo que tem que se posicionar, mas não vou falar porque o meu chefe vai se doer, ou então
o dono da empresa vai ser, né? Claro que se eu disser que não existe, é mentira. Existe. Sempre vou estar lutando contra o que passa dentro da minha cabeça. Muitas vezes eu até te questiono, né? Imagina que você fez 10 coisas no seu dia e das 10, 8 foi boa e 2 foi ruim. E teu sabotador acaba com o teu dia, né? Então isso é complexo, né? Exatamente. Eu desenvolvi uma habilidade de lidar com essas vozes internas, com esses sabotadores. Que, na verdade, assim, a programação neurolinguística, ela fala que todo comportamento ele tem uma intenção positiva, né? Então, por exemplo, vou continuar falando sobre mim, né? Pegando esse exemplo aí, que talvez dessa galera que está nos assistindo, talvez alguém se identifique e tenha dificuldade de se comunicar. Em algum momento você foi falar, ou algumas vezes, e você passou vergonha, você ficou constrangido, alguma situação ruim aconteceu, né? E você hoje se considera uma pessoa um pouco travada. Quando aquelas vozes internas, elas chegam, essa voz, ela tem uma intenção positiva. Qual é a intenção positiva? De te proteger, de evitar que você passe novamente por um constrangimento. Então, o que acontece quando uma voz como essa chega? Hoje, eu agradeço, eu falo, olha, mentalmente, eu agradeço, eu falo, eu entendo que você quer o melhor para mim, eu entendo que talvez você queira me proteger, mas eu já sei lidar com essa situação, eu posso fazer diferente. Muito obrigado. Então, assim, eu não fico brigando, batendo de frente com essas vozes internas. Pelo contrário, eu agradeço, eu digo que eu entendo, porque no fundo, em algum momento essa voz ela foi útil para você. Em algum momento esse sabotador ele te protegeu, ele te ajudou. Só que o tempo passa, a vida muda, o teu contexto de vida muda e muitas vezes você pode se comportar de uma forma diferente. Você pode fazer diferente. Então, se você não estiver atento a isso, muitas vezes você fica preso a padrões, muitas vezes da infância até. Por quê? Porque o tempo passou e a tua mente ela está presa ainda àqueles padrões que um dia você usou. Um dia você usou. Então, um exemplo, existem pessoas que deixam tudo para depois. Depois eu faço, depois eu resolvo. Agora, para e pensa. Digamos que na tua infância, por muitas vezes, você ouviu dos seus pais. Quando você queria algo, eles diziam assim: não, depois a gente compra. Na volta a gente compra. Amanhã a gente brinca. Depois a gente faz isso. E por muitas vezes você ouviu depois, amanhã, semana que vem. E a tua mente, ela registrou isso. E hoje, talvez, tenha uma íntima relação. Isso que você viveu na infância, às vezes, segurando o xixi. Tem pais que falam assim, não, segura só um pouquinho. E com a repetição, porque nós aprendemos com a repetição e com o impacto emocional que existem nas experiências. Então, o tempo passou e a tua mente ela está presa, porque ela não tem consciência que foi na infância, que foi nessas situações. Ela aprendeu o comportamento e ela replica. O tempo passa e às vezes você está aí com não sei quantos anos e nem combina mais com você esse padrão, né? Que hoje deram até um nome bonito, assim, procrastinação. Esse negócio de ficar adiando as coisas, deixando para depois. E pode ter uma íntima relação com uma situação como essa, que eu comentei agora, lá da infância. Muito bom. Pessoal, não esquece de compartilhar e se inscrever no canal do YouTube e do Instagram. E a gente vai seguir esse tema aqui, que eu acho super legal, é que muitas vezes as pessoas de sempre ouvir não faz aquilo, leva isso para sua vida, né? Como um limitador. Até eu já ouvi falar de um gestor que diz assim: vim para a Terra para fazer algo, porque peso já tem muito. Então, assim, mas muitas vezes é os sabotadores limitando as pessoas, né? Então, muitas vezes as pessoas querem viver uma realidade que não é dela e sim de outra pessoa. Isso tem muito a ver com o sabotador? Totalmente.
Às vezes você não entende o seu valor, você não entende a sua capacidade, você não sabe o seu propósito, por que você nasceu, o que você está fazendo aqui. E aí você olha para o lado e você vê alguém que está se dando bem, e você vive a vida daquela pessoa. Às vezes, por honra, você quer viver a vida dos seus pais. Às vezes, por honra, teu pai tem um sonho, assim, ele queria ser um médico e ele não conseguiu. E aí esse sonho é tão grande dentro dele que ele está ali querendo que você seja médico, mas você não sente o menor desejo. Você quer seguir outra área, você quer ser empreendedor, você quer ser advogado, você quer ser outra coisa. E mesmo sem querer, olha, eu tenho um amigo, que ele escolheu a profissão dele, pautado em um sonho do pai. E hoje ele está refazendo esse caminho. Por quê? Porque ele está resgatando, ele viu que aquilo ali não estava alinhado com o seu propósito de vida. Ou seja, ele não estava vivendo a sua vida, mas sim os sonhos do pai. E hoje ele está refazendo esse caminho, uma transição de carreira para quê? Para poder viver o que ele sonhou, o que ele quer, o que faz sentido para ele, o que arde dentro do seu coração. Então eu te pergunto, será que você está vivendo a sua vida? Ou você está olhando para o lado e está querendo agradar A, B, está querendo fazer o que as pessoas dizem para você ser reconhecido ou ser valorizado? Então, por que o processo de autoconhecimento... Por que o processo de autoconhecimento é tão importante? Porque quando eu mergulho aqui dentro, ó, eu entendo o que está dentro de mim. Eu entendo o meu valor. Eu entendo as minhas capacidades. Então, é por isso que a minha vida ela foi tão impactada e tão transformada. Eu não falo isso porque eu trabalho com programação neurolinguística, porque eu trabalho com autoconhecimento. Tudo que eu estou falando aqui é porque eu comecei a desfrutar de uma transformação na minha vida e, em cima disso, eu decidi trabalhar com desenvolvimento humano. Então, quando eu conheci a programação neurolinguística, eu fui fazer um treinamento para superar uma depressão. Eu tinha me separado do pai da minha filha. Eu estava, assim, cheia de dívidas. Eu estava trabalhando com algo que eu não gostava. Eu era uma pessoa altamente infeliz. Uma pessoa que tinha perdido... Sabe o que é você perder 10 quilos? Porque você não tinha vontade, ânimo nem para comer. Então, quando eu mergulhei dentro de mim, eu encontrei todas as respostas que muitas vezes a gente busca fora, porque a gente não sabe o caminho. E quando eu entendi o meu valor, quando eu entendi a minha capacidade, quando eu entendi que eu nasci para fazer a diferença e que através desse conhecimento eu poderia proporcionar isso para outras pessoas. Então, assim, para mim, hoje eu não vejo outro caminho, senão o mergulho interior, esse autoconhecimento, porque é onde você encontra de fato as respostas. Não é fora, é dentro. Entendendo esse movimento, Vi, que você está falando, do autoconhecer, né? Imagina que eu sou um líder, tá? E certo. Eu tenho vários subordinados. E cada subordinado tem o seu sabotador, né? Mas eu, como líder, preciso dar uma crença nessa equipe que seja um propósito, uma fé inabalável, um propósito inabalável para a gente trazer o resultado. É possível fazer esses ajustes, né? Essa programação na equipe para a gente conseguir trazer o objetivo? É possível. É possível, sim. Primeiro, entendendo que cada um é diferente. Você não pode tratar os desiguais de forma igual. Então, vai ter pessoas da sua equipe, eu, como líder, na minha equipe, o que é que eu faço? Existem pessoas que eu vou chegar para aquela pessoa e vou precisar dar mais pressão nela. Existem pessoas que eu vou precisar colocar mais no colo, falar mais amoroso.
Existem pessoas que elas não vão se mover pelo seu objetivo, digamos assim. Por que você precisa bater aquela meta? Você como líder, por quê? Mas busquem identificar o critério da pessoa. Existem pessoas na minha equipe que elas se motivam quando eu falo dos filhos. Ei, e aí? Seu filho, ele vai estudar nessa escola até quando? Você vai poder proporcionar para os seus filhos, para a sua família, algo melhor quando você chegar nesse resultado aqui. O que é que você pode fazer? Então, quando você entende o critério de cada um, porque cada um de nós vamos nos mover por uma razão diferente. Não adianta você apresentar para a sua equipe os seus motivos, porque os seus motivos talvez não vai motivar eles. Você precisa identificar, você precisa sim apresentar os seus motivos, mas quando você identifica o critério de cada um, o que é importante para cada um, existem pessoas que estão numa busca profissional, que se você mostra claramente que ela chegando naquele resultado, ela vai ter condições ou oportunidades para crescer dentro da empresa, ela vai se motivar por isso. Existem pessoas que vão se motivar quando você faz o cálculo e diz assim, olha, você vai, esse mês, receber tanto a mais, se você chegar nesse resultado aqui. Então, às vezes, tem uma pessoa na minha equipe mesmo que está querendo fazer uma viagem com a família. Então, eu uso isso para motivar ela. Então, vai entendendo a necessidade, a realidade, você precisa estar junto. Você precisa saber a fase que cada um está vivendo, as dificuldades, os desafios. Por quê? Porque você não vai liderar todo mundo da mesma forma. Você vai precisar ir ali, cada um de um jeito. Você vai, sim, talvez muitas vezes se comunicar com eles, fazer uma reunião com todo mundo, mas no individual, você vai precisar chegar junto de forma mais individualizada mesmo, falando a linguagem daquela pessoa, o que ela precisa ouvir para se motivar, para caminhar, para avançar, para chegar no resultado que você deseja para o grupo, para o todo, para o teu time, para a tua empresa, para aquela equipe, mas ela não vai se motivar muitas vezes pelos mesmos motivos que você. Isso é verdade. Vivi, deixa eu te fazer uma pergunta. Nesse processo que você está falando, muitas vezes o gestor ele precisa fazer uma programação na vida dele, porque ele leva as frustrações dele, ele leva as crenças dele e os sabotadores dele. E muitas vezes, como um grande líder, né? Não, eu tô aqui liderando uma equipe, tô mostrando como é que faz. Ele transparece isso para a equipe, né? E às vezes a equipe tá com uma crença tão forte, tá um propósito de trazer o resultado, mas muitas vezes o caminho não é a equipe, muitas vezes é o treinador, né? O líder que tá nesse negócio. Como é que um RH, como é que uma empresa consegue enxergar isso e dar uma regulada nesse líder para ele melhorar, né? Numa visão como um todo? Sim. Existe uma íntima relação da sua vida profissional, da sua vida empresarial, né, com a sua vida pessoal. Então, se a empresa ela identifica que aquele líder, existem fatores que puxam aquele líder para baixo, esses fatores eles devem ser trabalhados. A programação neurolinguística é uma excelente ferramenta para isso. Por quê? Porque se eu, como pessoa, como ser humano, tenho dificuldade, por exemplo, de cumprir regras, isso vai refletir na minha vida profissional. Se eu sou uma pessoa com autoestima baixa, isso vai refletir na minha liderança. Se eu sou uma pessoa que eu tenho uma visão negativa, eu olho para as situações e ao invés de ver possibilidades, eu só vejo dificuldades, eu só vejo o lado negativo das coisas. Então, a minha forma de viver, o meu mindset, o meu modelo mental, ele vai refletir na minha liderança e, consequentemente, nos resultados da minha equipe. Porque quando você lidera, você é a referência para a tua equipe.
Se você não está motivado, se você não tem uma direção, se você não consegue passar a visão para a tua equipe, dificilmente vocês vão ter bons resultados. Essa equipe vai ter bons resultados. Então, se uma empresa ela percebe isso, é realmente focar, porque hoje muitas empresas ainda focam apenas no desenvolvimento técnico. Ah, se é um vendedor, vamos lá, dá um curso de vendas. É importante? É. Mas se aquele vendedor, ele aprende todas as técnicas de vendas, mas ele não trabalha a mentalidade, as crenças limitantes relacionadas às vendas, a dinheiro, a como gerir dinheiro, não se sente merecedor de recursos, ele não vai ser um bom vendedor, ele não vai ter grandes resultados. Então, a empresa ela precisa, sim, investir no lado técnico, né? Naquela atividade que o líder e que a equipe desenvolve, mas é importante, fundamental, é essencial, e muitas empresas já perceberam isso. Investir no desenvolvimento do ser humano, do indivíduo, aquele líder. Antes dele ser líder, ele é gente, ele é ser humano. Então, merece ser trabalhado essas questões ligadas ao seu desenvolvimento pessoal. E a gente tem muitas ferramentas dentro da programação neurolinguística para você fazer isso. Imagina hoje que eu sou uma pessoa de RH. Certo. E aí eu já cuido de toda a gestão de pessoas, cuido de parte burocrática de RH, e eu também quero fazer o PNL, também. Eu consigo ser eficiente nisso, ou é melhor pegar essa gestão do PNL e passar por uma pessoa capacitada, uma empresa capacitada, para fazer essa gestão de programação para a equipe, ou eu mesmo posso tocar isso sozinha? Existem empresas, inclusive, que hoje investem e capacitam, né, essas pessoas de RH e também sua liderança para se tornarem pessoas especialistas em comportamento humano. Então, o RH, com toda a bagagem, com todo o conhecimento que essa pessoa do RH já tem, se ela também tem as ferramentas da programação neurolinguística, ela vai ser muito mais eficiente nessas atividades. Então, existem empresas hoje, inclusive, que investem nesses profissionais de RH. Dentro da Mutase, nós temos uma formação em programação neurolinguística, onde você vai aprender a aplicar as técnicas, porque se você tem na sua equipe alguém, né, que você percebe que se você coloca ali uma ferramenta de PNL, você vai destravar aquela pessoa, então no dia a dia, isso já consegue ser feito dentro das empresas. E nós temos várias empresas que enviam suas equipes e tem aí, né, principalmente no RH e na liderança, pessoas com esse conhecimento da programação neurolinguística, com uma formação pessoas que estão aptas a aplicar as técnicas. Porque você precisa também, você não pode usar de uma forma irresponsável. Você precisa, claro, estudar, se especializar, estar preparado para aplicar, porque você vai mexer com a vida da pessoa, você vai mexer com a mente dela, com a história dela. Então, não é assim de qualquer jeito, mas se você estuda e se prepara para isso, esse profissional de RH, ele vai poder sim fazer isso no dia a dia, e acredite, é uma revolução dentro da empresa e dentro dos resultados dessa empresa. Muito legal isso. Esse ponto de vista é muito importante, né? É uma nova pegada para o RH, né? Para ele começar a trabalhar o autoconhecimento para melhorar e performar cada vez mais o lado da pessoa e o lado do profissional que está no dia a dia, né? Deixa eu fazer uma pergunta. Me mandaram aqui agora. Tiago, o que é autocompaixão para vencer um sabotador? Autocompaixão, olha, se for autocompaixão com os sabotadores, você vai continuar com eles, né? Você não pode ter autocompaixão pelos sabotadores, porque aquilo ali está arruinando sua vida. Então, você tem que querer realmente se livrar deles. Você tem que querer realmente dar um chega, um basta, para você entrar em uma nova
fase da tua vida, em um novo estágio, um novo ciclo, e poder vencer esses sabotadores. Entendi. Me mandaram aqui também perguntando, ó. Tiago, pergunta a ela sobre o que é auto-mentira. A mente mentindo para você mesmo. Essa daí é a pior mentira que você pode contar. É você mentir para você mesmo. Para e pensa, imagina você num relacionamento com outra pessoa. Quando essa outra pessoa ela falta com a verdade, como é que você fica? Você, Tiago, você acredita em alguém que já mentiu para você ou que mente com frequência? Não, cristal quebrado não se cola jamais. Pois é. Então, da mesma forma que nós perdemos a confiança com o outro, nós perdemos a confiança, ó, conosco. Então, se você costuma falar coisas e você não cumpre, isso aí é péssimo para a sua vida. Porque quando você diz assim, amanhã eu faço, amanhã eu começo esse projeto, amanhã, olha, segunda-feira eu vou para academia, olha, amanhã eu vou me dedicar nisso aqui, amanhã eu termino esse relatório. O que acontece? Chega uma hora que a tua mente ela não acredita mais no que você fala. E os seus compromissos com você mesmo, eles começam a não fazer mais sentido. Chega uma hora que você diz assim, eu nem lembrava que eu tinha falado isso. Foi mesmo, eu me comprometi com isso e você começa a esquecer. Por quê? Porque não faz mais sentido. Atualmente, muitas coisas ela nem guarda mais. Porque você fala tão por falar. Então, assim, isso aí é realmente assim uma baita sabotagem. Se você tem esse padrão, primeiro, tome consciência. Segundo, você merece se libertar dele, porque isso aí só vai arruinar a sua vida, os seus relacionamentos, os seus projetos. Então, é hora de você tomar uma decisão urgente hoje. Esse auto-mentira é bem complexo, literalmente. Para ter ideia, eu estava dando uma estudada sobre o tema, né? E eu vi um experimento que fizeram o seguinte: botaram uma pessoa para ela pegar feedback sobre ela por e-mail. Escolheu lá 10 pessoas e mandou esse feedback perguntando o que as pessoas acham dessa pessoa. E cada coisa que ela lia, ela não podia responder os e-mails e nem saber quem foi que mandou. E essa auto-mentira, quando ele mandava, não, por causa disso, sempre tinha uma desculpa, sempre tinha uma mentira para sobressair o ego, tá entendendo? E isso é bem legal esse tema, porque muitas vezes no ambiente corporativo, na vida pessoal mesmo, as pessoas mentem para si mesmo. Ah, isso. Não consigo trazer a meta por quê? Não esquece esse porquê. Não trouxe porque não foi suficiente, acabou-se. Mas próximo mês eu vou fazer e tem que fazer algo diferente, né? Ouvi, me diz uma coisa. Tem pessoas que sofrem pelos outros, mas o problema nem é das pessoas e nem é dos outros. E existe também a mentira pelo sofrimento. É normal isso? Então, é importante a gente se sensibilizar, né, pelas outras pessoas, ter a empatia, digamos assim, hoje se fala muito sobre empatia, né? Mas você não pode pegar o problema do mundo inteiro e carregar nas costas e trazer para você e se sentir responsável. Por quê? Porque quando você faz isso, você deixa de viver a sua vida. Existem pessoas que deixam de viver a sua vida porque estão querendo resolver a vida, os problemas do pai, da mãe, do filho, do marido, do irmão, do vizinho, do colega de trabalho. E quando você faz isso, você traz para você uma carga que não é sua. E a sua vida fica muito pesada. E você não vai conseguir resolver o problema do mundo inteiro. Você não é Jesus Cristo para pegar o pecado do mundo e carregar nas costas. Então, assim, é importante, sim, ter sensibilidade, empatia, ajudar as pessoas, mas tudo tem limite. Senão você não vai dar conta. Você não vai viver a sua vida. E outra, quem faz isso, muitas vezes, tá querendo agradar o outro, porque talvez não entendeu o valor que existe sobre você.
e acha que sendo bonzinho, e acha que servindo demais, carregando o problema das pessoas, as pessoas vão dar valor para essa pessoa. E o seu valor não está no que você faz. O seu valor, ele está em quem você é. Ponto. Quando você entender isso, sua vida vai mudar. Muita coisa na sua vida. Como se você estivesse no seu melhor, no pior momento da sua vida. Isso é normal acontecer? Isso aconteceu exatamente comigo. Quando eu achava que eu estava vivendo o meu pior momento, que a minha vida não tinha mais jeito, que eu cheguei no fundo do poço, foi exatamente ali que eu descobri que foi a minha virada de chave. Foi quando eu comecei a viver o meu melhor momento. Então, em todas as situações, por pior que elas sejam, por pior que pareçam, acredite, sempre vai ter uma oportunidade nas dificuldades. Sempre vai ter uma luz no final do túnel. Depende de como você olha. E se você acha que você está vivendo o seu pior momento, e mesmo assim, né, você está bem, que bom. Você aprendeu a lidar com isso. Aprender a lidar com as adversidades. Você desenvolveu resiliência. Uma característica e uma habilidade que muita gente ainda não desenvolveu. Então, parabéns. Ô, Vitória, me explica o que é propósito inabalável. Eu vejo todo mundo falando. Qual é o seu propósito inabalável? O que é isso? Propósito inabalável é você entender o que é que você está fazendo aqui. Por que você nasceu? Eu já tinha me perguntado por muitas e muitas vezes. Mas, afinal de contas, eu estou fazendo o que é aqui mesmo? Sou mais uma no meio de tantas. Qual o valor que existe na minha vida? Por que eu nasci nessa família? O que é que eu estou fazendo aqui? Eu acho que Deus errou. E aí, esse processo de autoconhecimento, ele trouxe para a minha vida muitas respostas. Quando eu entendi, eu creio nisso, tá? É uma crença minha. Eu acredito que cada um de nós nascemos com um propósito. Eu não sei como você chegou ao mundo, mas não é fruto do acaso, você não é um erro, você não nasceu da família errada, muito antes do seu nascimento, né? A Bíblia fala que Deus ele tem um propósito para nós, quando você já estava, antes de você estar, na verdade, na barriga da sua mãe, já existia um propósito para você. Então, existe um plano para a sua vida. Só que muitas vezes nós não sabemos qual é esse plano, ou não entendemos ainda. Existem pessoas que sentem um vazio dentro de si, e eu já senti isso. Aquele vazio, parece que está faltando algo, minha vida está sem sentido. Todos nós temos um termômetro interno. Existem coisas que você faz e que você percebe que está desalinhado com os seus valores, princípios, com o seu propósito, mesmo você não sabendo ainda qual é o seu propósito, mas você sente que aquilo ali não encaixou legal. E existem coisas que você faz que você assim, puxa, que satisfação. E o seu propósito, ele não tem a ver apenas com você. Com certeza, mais alguém é beneficiado além de você. O seu propósito, ele não pode favorecer apenas a você. Então, eu não tenho como te dar aqui, te entregar o seu propósito. Mas, com certeza, aí dentro de você, eu descobri o meu nesse mergulho interior, nesse processo de autoconhecimento. Estar aqui hoje faz parte do meu propósito, que é contribuir com a evolução de outras pessoas. Então, se uma pessoa assistir essa nossa transmissão aqui e uma pessoa pegar algo do que a gente está falando aqui e colocar em prática na sua vida e tiver um resultado positivo, se uma pessoa sair daqui melhor do que ela entrou, esse é meu propósito. É contribuir com você que está nos assistindo.
entender que a minha vida ela não pode ser apenas para o meu desfrute, mas também para fazer a diferença na vida de outras pessoas. Então, assim como eu encontrei, eu creio que você também vai poder encontrar. Se você decidir ficar atento aos sinais, observe esse termômetro interno. Como você se sente diante das situações? Talvez uma busca pelo autoconhecimento, você vai encontrar muitas respostas relacionadas ao seu propósito. Mas uma coisa eu te garanto, você não nasceu por acaso e você não é apenas mais uma pessoa. Hoje, você já faz a diferença na vida de alguém. Muitas vezes nem percebemos, mas eu tenho certeza disso. Muito legal. Isso é muito importante, essa visão de propósito, tá? Muito importante mesmo. Ouvi, fala um pouco sobre o teu curso. Como é que o pessoal pode te contratar, te buscar, te procurar? Me explica aí como é que o pessoal pode entrar em contato com você. Então, né? Hoje, dentro da Mutase Evolução Humana, nós temos vários cursos e treinamentos, vários métodos com a programação neurolinguística. Então, nós temos a formação em PNL, se você quer ser um especialista, se você quer entender sobre reprogramação mental, temos essa formação onde você vai, primeiramente, se autoconhecer, você vai poder aplicar em você as ferramentas, você vai poder aplicar em outras pessoas. Então, muito do que você vive tem uma íntima relação, com a tua mentalidade, com o que está instalado aqui. Então, quando você aprende essas ferramentas, você vai poder fazer ajustes e mudanças na sua vida. Para comportamentos indesejados. Existem pessoas que têm fobia, que têm síndromes, que têm compulsões. E eu quero te dizer que quando Deus te fez, Ele não te fez assim. Ele te fez imagem e semelhança dele. Então, ao longo da vida, nós vamos aprendendo, juntando aí essas mazelas e achamos que faz parte da nossa vida, da nossa identidade. Então, quando você passa por uma formação em programação neurolinguística, você aprende um modelo de linguagem onde você pode reprogramar. Porque tudo que foi programado aqui foi com base no que você viu, ouviu, sentiu, tudo que você viveu. Então, com essa mesma linguagem que programou a tua mente, você pode reprogramar. E são essas as técnicas que nós ensinamos para você aprender a reprogramar, a conversar com o teu inconsciente e a reprogramar outras pessoas, se assim você desejar. Então, nós temos essa formação em PNL, nós temos treinamentos, imersões, seminários de inteligência emocional, todos os nossos cursos e treinamentos com base na programação neurolinguística. Hoje, a Mutase está presente em várias cidades no Brasil. Se você quiser saber mais, tem aí, né, o Instagram. Entra no meu Instagram, Vitória Pessoa Oficial. Manda uma mensagem, ou alguém da minha equipe vai te responder, vai te passar as informações. Aí onde você está, para saber se na sua cidade tem, saber a agenda, onde nós vamos ter curso ou treinamento. Então, entre em contato com a gente, mas eu te garanto que é impossível você viver da mesma forma, né? Eu posso falar isso como pessoa, eu posso falar isso como mãe. Hoje eu tenho uma filha de 18 anos, que quando eu conheci a programação neurolinguística, minha filha tinha 6 anos. Eu era uma mãe estressada, eu era uma mãe que não tinha consciência que eu estava programando a minha filha de uma forma extremamente negativa. Por quê? Porque eu transferia o que eu tinha dentro de mim. Meus traumas, minhas dores, minhas feridas emocionais. E quando eu comecei a estudar sobre a programação neurolinguística,
muita coisa mudou. Inclusive, a forma como eu hoje me relaciono com ela, a forma como eu programo a minha filha, né? Ela está com 18 anos, então, assim, hoje ela já é uma especialista em programação neurolinguística, ela já estuda PNL, ela tem formação, ela já vivenciou todos os nossos métodos, porque a PNL faz parte da nossa vida, é um estilo de vida, né? Então, se você quiser saber mais sobre aí os nossos métodos, manda uma mensagem que a minha equipe vai te passar as informações. Muito legal. Vi, para a gente fechar com chave de ouro, eu queria saber o que é a vida para vir, para a gente ir. Fechar com chave de ouro. A vida é um lugar extraordinário, uma jornada incrível, onde cada dia é precioso demais. A vida é uma dádiva de Deus, uma grande oportunidade, né, que o Criador nos deu, né, de estarmos aqui, de conhecer pessoas incríveis, de evoluir a cada dia e de fazer a diferença nesse mundo. Então, a vida é uma jornada maravilhosa para aqueles que entendem o valor da sua vida e que acreditam na possibilidade de realizar os seus sonhos. Eu tenho realizado muitos sonhos ao longo da minha vida. Vi, muito obrigado por tudo. Você é uma pessoa maravilhosa, tá? Pessoal, entra em contato com a Vi, conversa, entende, né? Acho que tem muitas... As pessoas estão precisando também se autoconhecer, né? E nada melhor do que fazer um curso, entender como é que eu posso ser melhor, né? Não para o lado profissional, mas para o pessoal. E sim do pessoal, uma alta evolução para um grande profissional, tá? Então, Vi, muito obrigado pelo seu tempo, muito obrigado por todo esse conhecimento maravilhoso, tá? E te aguardo, né? Que eu sei que vem novidades aí para frente. Então, quando tiver um evento, pode mandar a grade de eventos para a gente pode divulgar para você também, tá? E cada vez mais a gente agradece todo um minutinho para você. Foi ótimo esse bate-papo. Agora estou fera em conhecer o que é autossabotador, o que não é sabotador, se é alguém falando, se não é alguém falando. Mas o mais importante é conhecer, né? Espero que tenha inspirado as pessoas, espero que as pessoas levem desse bate-papo pelo menos um conceito que possa mudar a vida, né? Muito obrigado por tudo, Vi, muito obrigado pelo seu tempo e eu sou muito grato a você, tá? Oh, eu que agradeço. Eita. Eu que agradeço a você, Tiago, pela ideia, né, pelo tempo dedicado em estar aqui e criar esse canal, porque você poderia estar fazendo qualquer outra coisa, mas você está compartilhando conhecimento, você está servindo ao próximo, você está fazendo a diferença na vida de outras pessoas. Eu sei que pessoas incríveis já passaram por aqui, ainda vão passar, né? Então você está deixando um grande legado realmente para o mundo e para as pessoas que passarem por esse canal. Então, gratidão pela confiança, pelo convite, pela oportunidade de estar aqui. E parabéns por você ser essa pessoa que inspira e que faz a diferença nesse mundo, viu? Conte sempre comigo. Ouvi, muito obrigado, lindas palavras. Sou muito grato a você, tá? E a gente se encontra, viu? Pode ter certeza que no próximo evento estou com você e a gente vai fazer vídeo junto. Eu disse assim, eu vim, não prometi não, eu vim. Valeu, Vi! Fica com Deus. Beijo, galera! Tchau, tchau.